Escolhido, você sente um peso invisível? Uma resistência sutil vinda de alguém que deveria te apoiar? Hoje, vamos parar de fingir. Existe uma guerra silenciosa sendo travada contra você, e a sua maior adversária é uma mulher mais velha, respeitada e em posição de poder que está absolutamente furiosa. Mas não é pelo que você fez de errado, é pelo que você está fazendo de certo. A fúria dela é a prova da sua liberdade. Ela não suporta a sua luz porque você está vivendo a versão da vida que ela enterrou sob o medo, o dever e a busca incessante pela aprovação dos outros. Sua autonomia e sua cura são um insulto à prisão emocional que ela mesma construiu. Você está no caminho da sua evolução, e essa transformação está expondo as mentiras que ela usou para se manter no topo. A verdade é clara. A sua autenticidade desarma a performance dela. Hoje eu vou te dar a clareza para entender de uma vez por todas o que você fez para acionar essa fúria disfarçada e, o mais importante, como se blindar contra essa energia de inveja e julgamento. Você merece andar no seu poder sem se desculpar por ele, e essa ativação começa agora. Mas antes de mergulharmos fundo nessa frequência de poder, faça a sua parte. Deixe o seu like no vídeo para declarar ao universo que você parou de se diminuir para caber no ego frágil de quem não evoluiu. Se inscreva no canal e ative o sininho para nunca mais perder uma verdade que vai mudar o jogo na sua vida. E o mais importante, se você aceita o desafio de caminhar na sua verdade e enfrentar a inveja com a sua luz, comente agora o número 11. Eu preciso que você comente 11 para selar esta intenção e mostrar ao universo que você está pronto para superar essa barreira de vez. Sua liberdade sem pedir desculpas não é um ataque, é um espelho. Você não fez nada de errado. Você apenas ousou ser real em um mundo onde ela passou décadas atuando. Quando você escolhe a paz em vez da performance, você prova que a vida dela foi construída sobre uma base de medo e obrigações, e não sobre a verdade. Sua autenticidade é uma ameaça silenciosa, porque mostra que era possível viver de outra forma. Ela vê em você a versão de si mesma que enterrou sob as expectativas. E isso gera uma fúria que não tem nada a ver com o seu caráter, mas sim com o arrependimento dela. Lembre-se, o ressentimento dela não é sua responsabilidade. Você se recusou a aceitar o sofrimento como uma herança de família, recusando-se a usar as feridas dela como joias para fazê-la se sentir validada. Você está curando ativamente o que ela se recusou a enfrentar, e é por isso que sua alegria é um insulto para ela. Você está provando que a dor não precisa endurecer você, pode te tornar mais sábio e gentil. Seu crescimento expõe o quão confortável ela ficou com o próprio trauma, e é isso que ela não consegue perdoar. O fato de que você teve a coragem de ser livre onde ela decidiu permanecer presa. Entenda isto. A fúria que ela projeta é o som do trono narcisista dela desmoronando, derrubado não pela sua maldade, mas pela sua luz. Você não precisa brigar. Você só precisa continuar existindo em sua plenitude. Mas se a sua mera existência já a incomoda tanto, o que acontece quando você usa essa soberania para desmantelar as estruturas de controle que a mantiveram cativa por gerações? Você percebeu que o papel de obediente ou mártir era, na verdade, uma prisão disfarçada. O roteiro que escreveram para você não era sobre a sua realização, mas sim sobre o conforto deles. Eles esperavam que você repetisse a dor para validar o sofrimento que escolheram. Mas você se cansou da performance. Sua soberania começa no momento em que você rasga esse papel, recusando-se a carregar feridas que não são suas. Quando você decide viver a sua verdade, sem máscaras ou desculpas, isso incomoda profundamente quem ainda usa armadura. A raiva que sentem por você não é porque você errou,
é porque sua paz e seu sucesso provam que existia um caminho que eles não ousaram trilhar. Sua autenticidade é um espelho que reflete a estagnação deles. Entenda, a fúria que essa geração mais velha projeta em você é o lamento pela vida que ela mesma nunca teve coragem de reivindicar. Mas a liberdade tem um custo, e ele não é financeiro, mas sim na alienação de quem você amou. Você está rompendo padrões que existiam há gerações, e essa ruptura gera um vazio. O que acontece quando você percebe que a única maneira de se salvar é parar de tentar resgatar quem escolheu afundar? Essa é a verdade que define seu futuro. Sua alma acabou de passar por um realinhamento de frequência. Você sentiu essa vibração. É a consciência se expandindo. O universo moveu essa verdade até você para quebrar o ciclo da invisibilidade. Honre a energia que recebeu. Não se trata de dinheiro, mas de ancorar a gratidão pela liberdade que você ativou. Envie essa bênção como prova de que você escolhe a nova frequência. Para selar esse propósito, clique no Super Thanks. Você pode enviar 6, 50, 20 ou o valor que sentir no coração. O gesto é o que importa. Sua ação confirma que você não está mais preso à performance. Você não assistiu por acaso. Você está aqui para quebrar o ciclo. Você foi convidado a vestir a dor dela como uma herança, a carregar o peso das mágoas dela como se fossem medalhas de honra. Mas você olhou para essa história de sofrimento e disse: não, obrigado. Sua decisão de curar não é apenas um ato de autocuidado, é uma revolução silenciosa. Você se recusou a aceitar o sofrimento como um requisito para ser digno ou forte. Essa escolha é o que a perturba profundamente, pois ao rejeitar essa herança, você prova que ela poderia ter feito o mesmo há décadas. Sua liberdade não é um insulto, mas um espelho. Você não precisa diminuir sua luz para que a sombra dela pareça menos intensa. Quando você escolhe a paz e estabelece limites, você desmantela, sem querer, a narrativa de que o martírio era a única opção. Você está provando que é possível ser forte, sábio e, acima de tudo, inteiro, sem precisar viver acorrentado aos ressentimentos de quem veio antes. Sua soberania é a prova viva de que a gaiola estava aberta o tempo todo, e isso ela não te perdoa. A fúria dela não é sobre o que você fez, mas sobre a verdade que você representa, que o caminho da cura estava sempre disponível. Mas há algo ainda mais profundo por trás desse rancor disfarçado, algo que ela jamais admitirá em voz alta. E se a sua alegria for o único fator que a impede de obter a validação final que ela esperava de um mundo que ela acredita tê-la abandonado. Vamos mergulhar no motivo brutal número 4. Escute com atenção, porque a verdade que liberta é também a verdade que exige ação. Você está aqui ouvindo essas verdades brutais sobre ciclos, fúria e ressentimento porque você está no meio da sua grande transformação. Você já rompeu com o roteiro que tentaram forçar em sua vida, mas eu preciso saber, você está só assistindo à mudança ou você está comprometido a ativar a sua nova realidade? A mulher amargurada tentou manter você preso no passado e tentou fazer você acreditar que a escassez era o seu destino. Prove que ela estava errada. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar, comente 11 abaixo. Por que 11? Este código é a sua declaração de abundância infinita e equilíbrio perfeito. É o espelho que reflete que sua manifestação não é apenas possível, ela está se cristalizando, agora, em seu campo energético. Ao digitar 11, você não está apenas participando, você está reivindicando seu alinhamento e ativando o futuro que a sua antecessora se recusou a construir. Não deixe que a sua evolução seja uma performance passageira. Se você se recusa a encolher seu brilho para confortar a amargura alheia, curta este vídeo agora mesmo. E mais crucialmente, inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito.
Este é o seu ponto de não retorno. É a sua prova de que você não vai herdar as feridas dela, mas sim construir o seu próprio legado. Vamos selar esse compromisso. Comente 11 e vamos adiante. O subtítulo, O Grito que Quebrou o Silêncio de uma Geração, não fala sobre volume, mas sobre verdade. Você não precisou gritar. Seu simples ato de ser real já foi o ruído mais alto de todos. Você parou de atuar, jogou fora o roteiro que esperavam que você seguisse, aquele cheio de sacrifício e medo. Ao fazer isso, você expôs a farsa de quem passou a vida se escondendo atrás de máscaras de obediência e regras ultrapassadas. Você é a prova viva de que a liberdade não requer permissão, apenas coragem para ser autêntico. É por isso que o ressentimento que você enfrenta é tão profundo. Não é porque você errou, mas porque você acertou em um nível que pessoas amargas nunca ousaram. Sua soberania não é um ataque, é um espelho que reflete o que elas escolheram enterrar. Você não está aqui para diminuir seu brilho, para que a escuridão dos outros se sinta confortável. Você é o ciclo quebrado, a ferida que não se transformou em herança. Continue se curando, continue crescendo, porque sua evolução é a sua maior declaração. A amargura projeta sombras, mas essas sombras não podem apagar a luz que você carrega. Pessoas amargas estão presas ao passado, obcecadas em validar a dor que escolheram não transcender. Mas existe algo ainda mais sombrio escondido nessa raiva velada. A verdade sobre o custo invisível que essa fúria está cobrando da própria alma dela. Você quer saber exatamente o que essa mulher está sacrificando ao se recusar a encarar a sua própria liberdade? O seu sorriso, a sua paz e a facilidade com que você caminha pelo mundo não são apenas sentimentos bonitos. São uma declaração de guerra silenciosa para quem escolheu a amargura como identidade. Essa pessoa esperava que você vestisse as feridas dela como uma joia de família, mantendo viva a tradição da dor. Mas quando você ri alto, quando escolhe a cura em vez da repetição do trauma, você não está sendo desrespeitoso. Você está provando que a gaiola dela nunca esteve trancada. A sua alegria natural, que para você é só respirar, para ela é o lembrete brutal de tudo o que ela desistiu para parecer a forte. Você se recusou a se encolher para caber nos pequenos espaços que ela projetou. Você não pediu permissão para brilhar, para curar ou para prosperar. Isso a enfurece porque o seu sucesso não veio da manipulação ou da performance, mas da sua autenticidade bruta. Você desmantelou o trono narcisista dela simplesmente por não precisar da aprovação dela para ser válido. O seu poder é totalmente interno e é por isso que ela o ataca com fofocas e olhares. Ela está tentando puxar você de volta para o nível de medo onde ela se sente mais segura. A raiva dela não é sobre o que você fez, mas sobre quem você se tornou. A sua liberdade expõe a prisão que ela mesma construiu. Seu propósito destrói a narrativa de que o sofrimento é a única forma de santidade ou identidade. Isso nos leva ao ponto crucial. Se a sua verdade é um ataque tão potente ao mundo de mentiras que eles criaram, como exatamente você pode usar essa mesma verdade para se blindar contra toda a sabotagem que ainda está por vir? Você passou tempo demais se curvando. Não é mais seu trabalho diminuir o volume da sua verdade ou suavizar seu sucesso só porque isso incomoda quem vive no silêncio ou na estagnação. Sua luz não é um convite para o julgamento, ela é um espelho que, involuntariamente, mostra a outros as escolhas que eles não tiveram coragem de fazer. Pare de pedir desculpas pelo seu crescimento e pare de sentir culpa pela sua leveza. Seu poder reside na sua presença autêntica, não na sua conformidade. Se você brilha, você está apenas sendo quem você é. Entenda, a raiva dela não é sobre você estar errada, é sobre você estar certa em um caminho que ela se convenceu ser impossível.
Sua cura e sua liberdade são a maior ameaça à performance de vida que ela construiu sobre expectativas e obediência. A partir de agora, a paz dela não é sua responsabilidade. Você não vai mais permitir que o ressentimento alheio seja a cerca que limita o seu próprio destino e a sua soberania. Sua evolução não se negocia e quem não consegue acompanhar, que fique para trás. Mas se a sua felicidade é um insulto, se o seu sucesso revela a farsa que ela construiu, então precisamos ir mais fundo na ferida oculta. O que você fez para, sem querer, provar que a vida inteira dela foi baseada em uma mentira? Existe uma razão brutal e honesta, uma verdade tão cortante que, quando for revelada, você entenderá que a fúria dela é, na verdade, um luto disfarçado por aquilo que ela enterrou em si mesma. Você está atraindo poder, não porque está fazendo truques ou implorando por aprovação, mas porque você simplesmente parou de se desculpar por ser real. Sua autenticidade é um ímã silencioso. O que você irradia é a energia de quem parou de lutar contra si mesmo. Lembre-se, o ressentimento dos outros não é um sinal de que você errou. É um sinal de que você acertou em cheio, vivendo a vida que eles nunca tiveram a coragem de reivindicar. Você não precisa forçar a barra, basta ancorar-se na sua verdade e o universo fará o resto. O poder que você atrai é o resultado direto de não ter herdado feridas, nem se curvado às narrativas de sofrimento que lhe foram passadas. Você quebrou o molde. Enquanto alguns se agarram ao drama como identidade, você escolheu a cura como destino. Sua recusa em diminuir seu brilho para que os outros se sintam maiores é um ato de soberania. Você não é obrigado a se tornar pequeno para proteger a fragilidade alheia. A sua paz é merecida e a sua evolução é imparável. Essa liberdade que você exibe, essa facilidade em ser quem você é o que realmente confronta aqueles que se sentiram obrigados a usar máscaras a vida toda. Seu sucesso não é uma ameaça, mas um espelho inconveniente que revela que a prisão deles nunca teve cadeado. Agora, que tipo de verdade profunda sobre essa soberania pessoal estamos prestes a desenterrar, que irá desestabilizar completamente a sua percepção de como a inveja opera? Entenda que sua presença não é um convite, é uma declaração. Você não precisa lutar contra quem tenta te diminuir. Sua autenticidade, sua paz e sua integridade são o espelho implacável que reflete a verdade que eles tentam esconder sobre a vida deles. Ao escolher a felicidade sem culpa e a cura sem remorso, você expõe, sem precisar dizer uma palavra, o quão superficial foi a performance que construíram ao longo dos tempos. Não se sinta culpado por ser livre. Seu brilho não é arrogância. É um farol que mostra o caminho da soberania que eles jamais tiveram a coragem de trilhar. O ressentimento que você enfrenta não é sua carga. É apenas o som estrondoso do alarme que toca dentro deles, avisando que o tempo da farsa acabou. Você não foi colocado neste planeta para andar na ponta dos pés, minimizando seus dons para proteger egos frágeis. Se a sua evolução expõe as mentiras que eles contaram a si mesmos para justificar a estagnação, isso é uma crise pessoal deles, não sua falha. Você é o arquiteto da sua própria paz e tem o direito inegociável de prosperar, curar e crescer sem precisar da permissão ou do conforto de ninguém. A verdade que você carrega destrói a única identidade que eles aprenderam a vestir, a do mártir necessário. Eles não estão furiosos com você por quem você é. Estão furiosos com a versão de si mesmos que você força a surgir ao seu lado. Mas existe uma camada mais profunda nessa fúria que é ainda mais perigosa para quem te observa. Qual é o exato ponto de ruptura em que a sua luz para de ser inspiração e se transforma na mais cruel das acusações? Você não precisou de um púlpito ou de um título para ter poder espiritual. Enquanto eles recitam versos decorados e falam de regras,
A sua sabedoria vem de uma verdade que você lembrou internamente. Você carrega a própria essência da transformação, e é essa autoridade inata, forjada no fogo do seu crescimento pessoal, que eles não conseguem suportar. Você não está pedindo permissão a Deus. Você caminha em alinhamento com a sua verdade. Sua presença é uma oração e seu discernimento é um farol que revela quem apenas finge ter luz. Entenda, quem apenas recita precisa do palco, do medo e do aplauso. Seus anos de status e seus jargões religiosos são apenas disfarces para a ausência de transformação real. Quando você entra na sala autêntico e curado, essa autenticidade funciona como um espelho brutal. Você não precisa provar nada, você apenas é. E esse ser expõe a farsa, revela o vazio por trás do ritual. Sua paz é a evidência de que a verdadeira fé exige soberania total sobre sua própria vida, e não o sacrifício de quem você é. Agora que você tocou nessa autoridade que reside em você, a verdadeira questão é: se o seu poder não é algo que pode ser ensinado, herdado ou retirado, e se o seu caminho é tão radicalmente disruptivo que desmantela sistemas inteiros de controle baseados no medo, você já se deu conta da magnitude do que está realmente em jogo? O que acontece quando o espelho que você oferece para o mundo não é apenas um reflexo, mas um mapa para uma liberdade que eles temem demais para sequer ousar enxergar? O trono de relevância dela desmoronou no momento em que você se curou. Ela construiu sua identidade em torno do seu papel de vítima ou da necessidade de você, esperando que você fosse a prova viva de que a vida é dura e injusta, validando assim sua própria amargura. Mas você quebrou o roteiro. Você parou de buscar a aprovação dela e ousou ser autêntico. Essa autenticidade não é um insulto, é uma revelação. Ela passou a vida atuando para o público, enquanto você vive a sua para si mesmo. A fúria dela não é porque você errou, mas porque sua inteireza expõe a mentira na qual ela se escondeu por décadas. Sua cura é um ataque direto ao pedestal dela, porque você provou que o sofrimento não precisa ser herdado como joia de família. Você olhou para a disfunção e disse: o ciclo para aqui. Enquanto ela se agarrou à dor para se sentir importante e merecedora de piedade, você a transformou em sabedoria, sem perder a ternura ou o coração. O seu caminhar livre e leve mostra que a gaiola dela nunca esteve trancada. Ela te chama de desrespeitoso, mas no fundo, seu brilho só acende o farol da verdade. Ela teve a mesma escolha, mas preferiu a segurança da performance. Entenda. Sua paz é a prova de que a identidade baseada no martírio é opcional. Você não deve se encolher para caber na zona de conforto de quem escolheu diminuir-se. O ressentimento dela não é sua carga, mas o eco do arrependimento dela. Mas existe algo ainda mais profundo por trás dessa raiva silenciosa, algo que tem a ver com o poder que você nem sabia que carregava. O que acontece com a alma dela quando você, sem esforço e apenas por ser você, prova que o temor religioso dela não se compara à sua conexão genuína? Você passou pelo fogo e se recusou a se tornar cinzas. A verdadeira medida da sua força não está nas batalhas que você venceu, mas na sabedoria que você colheu. Enquanto outros escolhem usar suas cicatrizes como desculpa para a amargura e o rancor, você transformou sua dor em profundidade e empatia. Sua clareza hoje não é sorte. É o resultado de anos se recusando a herdar as feridas que tentaram te prender. Você não ficou azedo, você se tornou intencional. Sua luz incomoda porque revela que a jaula nunca esteve trancada. Ela apenas escolheu não abrir a porta. Você não diminuiu seu brilho para confortar a inveja alheia. Você não pediu permissão para ser inteiro ou para curar.
Você se tornou a prova viva de que é possível ter força sem ser cruel e de que a cura não exige o endurecimento do seu coração. Você está simplesmente vivendo a verdade que ela enterrou sob camadas de conformidade, e essa autenticidade é o seu maior poder. Entenda, a fúria que sentem não é sobre o que você fez, mas sobre quem você se tornou. Você não é um traidor, é apenas a prova de que a performance de mártir dela foi desnecessária. Se a sua simples existência desmonta a narrativa de que o sofrimento é sagrado e que o medo é sabedoria, que tipo de estruturas de poder invisíveis você está derrubando agora, sem sequer perceber? Onde mais o seu simples caminhar expõe a mentira dos outros? O subtítulo não é um exagero, é a pura verdade da sua coragem. Você não esperou a permissão para começar a viver e a curar. Enquanto outras passaram décadas justificando o medo e vestindo o sofrimento como um uniforme sagrado, você simplesmente rasgou o roteiro. Você enfrentou a disfunção, olhou para a ferida de frente e começou a limpar a sujeira que elas insistiram em varrer para debaixo do tapete. Você não teve mais tempo para agir, você teve mais atitude. Essa rapidez em se reerguer não é sorte. É a prova de que você se recusou a pagar o pedágio emocional que esperavam que você pagasse, e essa ação é o que está causando o terremoto ao seu redor. O que realmente incomoda quem te observa é que sua transformação expõe as desculpas delas. Sua paz revela que a gaiola nunca esteve trancada, e sim que elas se acostumaram a viver diminuídas para caber nas expectativas. Você não apenas se recusou a herdar a amargura, você mostrou que era possível ser gentil sem ser ingênuo e forte sem ser frio. Você conseguiu perdoar em poucos anos o que elas insistem em manter como troféus e símbolos de vitimização. O seu brilho não é ofensivo porque é grande, mas sim porque revela que o medo delas era apenas uma escolha e não um destino. Sua soberania é a sua maior arma e o seu maior ato de amor próprio. Mas existe um detalhe ainda mais perigoso nessa equação: a sua recusa em manter o silêncio protetor. Se a sua simples existência já desafia a narrativa que elas construíram para sobreviver, qual é o monstro oculto que você se atreveu a nomear, cuja existência dependia totalmente da sua submissão e do seu eterno medo? Você chegou em um ponto onde as cortinas não te enganam mais. Você não precisa da aprovação alheia porque percebe que a vida de quem te julga foi construída em cima de um roteiro. Eles se vestiram de mártires e se convenceram que a repressão era força. Sua liberdade, sua escolha de ser real e não de atuar, quebra o espelho deles. Você não é o problema. Você é o espelho que expõe a performance que fizeram para serem aceitos. Lembre-se, a fúria que vem de fora nunca é sobre o que você fez de errado. É sobre o que você fez certo. Você parou o ciclo. Você se recusou a herdar a dor deles como se fosse um troféu de família. Você escolheu a paz em vez da performance. E isso é ofensivo para quem fez da amargura sua identidade. Você não está desonrando o passado, você está elevando o futuro, e essa evolução os incomoda profundamente. Mas há uma razão mais profunda pela qual sua luz acende essa raiva silenciosa. Não é apenas a liberdade, mas sim a autoridade que você carrega sem pedir licença. É a prova de que a santidade verdadeira não se mede por regras, mas pela sua capacidade de se curar. O que exatamente essa energia revela sobre quem você se tornou? O que acontece quando seu poder se manifesta de uma forma tão inegável que não há mais como disfarçar a sua soberania? A dor alheia não é um altar onde você deve ajoelhar para provar sua lealdade. Recuse-se a adorar o trauma que elas usam como coroa. Você não nasceu para herdar a amargura, nem para vestir as feridas delas como joias de família. Seu único dever é consigo mesmo, parar o ciclo.
Sua decisão de ser livre e curado, de buscar a paz em vez do martírio, não é uma traição. É o ato mais puro de soberania que você pode exercer. Seu brilho não é um ataque, é simplesmente a prova de que outro caminho era possível. O ressentimento que você enfrenta não é sobre o que você fez de errado, mas sim sobre a verdade que você representa. Sua autenticidade é um espelho que quebra a performance delas. Quando você se recusa a diminuir sua luz, você revela que a gaiola em que elas vivem nunca esteve trancada. Não permita que a projeção de culpa vire sua carga. Você não precisa pedir desculpas por ser a versão curada que elas temeram se tornar. Deixe que essa fúria seja apenas o luto pela vida que elas não escolheram viver. Entenda que você não está apenas quebrando maldições, você está reescrevendo o manual de como o poder deve se manifestar. Mas se a sua mera existência, livre e em paz, já tem o poder de desestabilizar quem se recusa a evoluir, isso levanta uma questão monumental. O que acontece quando você move o foco da fúria delas para a origem silenciosa da sua própria força? Qual é o segredo da sua autoridade que elas temem mais do que a sua simples rebeldia? Você não está aqui para diminuir sua luz e caber nas sombras dos outros. Sua missão é clara: brilhar e fazê-lo sem desculpas. Entenda que a paz que você carrega é um campo de força. Quando você escolhe a alegria genuína e a autenticidade, isso não é apenas uma escolha pessoal. Para quem vive de fachada, é um ataque direto. A fúria silenciosa que você sente não vem porque você fez algo errado, mas sim porque você fez algo certo. Você se libertou. E sua liberdade é o espelho que expõe a prisão que a outra pessoa construiu e chamou de vida. O ressentimento que alguns sentem é simplesmente o luto disfarçado pela versão de si mesmos que tiveram medo de ser. Você é a prova viva de que era possível curar-se sem se endurecer, que era possível crescer sem se curvar e que era possível ser respeitado sem implorar por aprovação. Você não está competindo com a pessoa mais velha, você a superou em evolução. Sua capacidade de ser gentil, mais firme, de amar, mas estabelecer limites, desarma completamente aqueles que confundiram trauma com identidade. Não se desculpe por sua evolução. Sua missão de brilhar não é uma provocação, é um chamado. É a sua verdade que está desestabilizando o mundo dela, mas é o seu poder que está realinhando o seu. A aceitação do seu próprio poder não é um ato de arrogância, é uma obrigação divina. E é aí que chegamos ao ponto crucial. Se a sua verdade está expondo as mentiras dela, o que será revelado quando você realmente parar de se segurar? O que acontece quando você move a sua vida para o próximo nível de autenticidade, aquele que ela nem sequer consegue conceber? É sobre isso que você precisa se focar. Aproximadamente 170 palavras. Sua libertação é um decreto. Você não é mais o reflexo de um ressentimento antigo, mas sim o espelho de uma verdade que ninguém pôde apagar. Você não herdou a dor, você quebrou o roteiro e se tornou a versão curada que ela tanto temia. A vitória não é só sua, é de toda uma geração que se recusa a vestir a armadura do trauma. Declare agora mesmo que a batalha silenciosa acabou e que o seu brilho jamais será diminuído, para que o ego de outra pessoa se sinta confortável. Se você se recusa a encolher e está pronto para caminhar na sua liberdade total, curta este vídeo. Inscreva-se no canal para se manter neste nível de poder e discernimento. Para selar profeticamente essa vitória e enterrar o ressentimento para sempre, comente o código 11 aqui embaixo. E não guarde essa verdade. Compartilhe este vídeo com quem precisa quebrar o ciclo e entender que a raiva dela não é sua responsabilidade.